Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje nós vamos falar sobre treino em solo. O que é possível aprender? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para receber notificação e me seguir lá no Instagram, tá bom? O meu Instagram está aqui embaixo. Seguinte, vamos começar a falar então em treino em solo. Eu vejo muita gente falar o seguinte: depois de um tempo que eu vou no morrote ou mesmo no plano, né, na praia o pessoal treina no plano, assim, depois de um tempo fica repetitivo, não tem muita coisa a aprender ali. A verdade é a seguinte: existe muita coisa a aprender, existe vários exercícios para você fazer e quanto mais você fizer o treino de solo, melhor você fica no ar, porque tudo que acontece no chão acontece lá em cima. E no chão requer muito mais sensibilidade porque não tem a carga lar, não tem o seu peso na vela. Então a hora que você tem o domínio dela no chão, com certeza lá em cima você também vai ter o domínio, porque você vai saber tudo o que ela está fazendo, você vai sentir aonde ela está. Uma dica logo de cara assim é tentar sempre inflar a vela e não olhar para ela. Tentar sentir aonde ela está, através do tirante, da posição que ela se encontra em cima de você, você vai sentindo, né, esse equipamento em cima de você, e aí você vai pegando uma certa sintonia fina, né, com o equipamento. O importante, né, em tudo isso é você saber a posição onde está a sua vela na sua cabeça. Eu vejo muita gente treinando, olhando para cima, não tem necessidade. Você vai estar aqui com os tirantes, você vai sentir se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela cai para um lado, se ela cai para o outro. Muita percepção, tá? Então, é importante você sentir esse equipamento. Uma coisa importante a ser dita é o seguinte: se você treina num morro inclinado para frente, né, a sua vela vai tender a ficar um pouquinho para frente. Por quê? Porque o equipamento sempre busca a incidência do vento. Então você tem um parapente aqui, se o vento está nesse sentido no morro, não adianta você tentar deixar a vela aqui, porque ela vai lutar para fazer essa inclinação um pouquinho para frente, para ficar na incidência do vento. Então você vai ter que acostumar com isso. Quando você estiver inflando num lugar plano, a vela vai ficar certinho na sua cabeça. Num lugar inclinado ela fica um golinho para frente. Provavelmente você vai ter que estar segurando ela um pouquinho, porque ela vai estar passando um pouquinho para frente. Bom, mas o que é importante você saber? Foi lá, cada instrutor ensina a inflar de um jeito, né? Eu vou falar da reversa aqui porque é mais comum, né? Mas muita gente também faz a alpina. Mas vamos falar da reversa a princípio. Reversa. Alguns instrutores ensinam você segurar o batoque no braço, outro na mão. Mas o que é importante você saber? Que a hora que a vela sai do chão, é possível você corrigir se ela subir torta. Você puxou, ela vai subir torta, tem como você, durante o processo, pegar esse freio aqui e, sabe, não deixar ela subir. Mesma coisa ao outro lado, subiu o outro lado, mas você está segurando aqui, ó, você vai trocar de mão e frear o outro lado. Ou mesmo durante, tá aqui em cima, ela tá vindo, você já tem como fazer um comando cruzado aqui e ajustar a sua vela enquanto ela está inflando. Isso é um exercício importante de você fazer no morrinho, porque na montanha muitas vezes você vai precisar corrigir essa vela. Outra coisa importante de você perceber no morrinho, e vai aprender isso no morrinho, é quando você está treinando, né? Você pode dar um passo para um lado ou para o outro, né? Tem seu equipamento aqui, você vai dar um passo para um lado, um passo para o outro. Você vai perceber que se você der um passo para cá, essa ponta da vela vai subir primeiro. Se você der um passo para cá, essa ponta vai subir primeiro. Isso dá para você também já corrigir alguma coisa antes de decolar. É um exercício importante de você aprender no morrinho e ter isso muito bem internalizado. Você pode também estudar a deflação, né, o avanço. A vela foi para trás, você levantou a mão. Isso no morrinho, tá? Ou no plano. Foi para trás, você levantou a mão, porque ela não fica super estável na sua cabeça, né? Foi para trás, levantou a mão, ela voltou para frente, ela vai passar a sua cabeça, você vai notar, não tem carga, ela vai sofrer uma deflação. Então você vai aprender que você dando um pouquinho de comando, ela fica mais durinha, ela não chega a dar deflação. E outra, você segura o avanço e ela volta aqui para sua cabeça. Então, perceber, né, esse avanço é fundamental, principalmente na hora da inflagem. Inflou, virou, ela vai passar. Opa, segurei.
né? Não deixei ela passar, ela vem energizada, eu segurei. Então, coisas para você ir prestando atenção durante o seu treino, porque senão fica só aquela inflagem, você nem presta atenção, não vê o que está acontecendo, não sabe interpretar o que a vela está te falando. Usa o treino para você ir entendendo o seu equipamento, certo? Outra coisa, quando você está com a vela treinando e o vento está um pouquinho forte, tem duas dicas que eu posso dar para você. A primeira delas é uma dica só que se divide em duas. Você tem controle da vela em duas posições, ela estando no chão, né, com o muro aqui formado, né, com as bocas do ar aqui formada bonitinho, e quando ela está na sua cabeça. Nesses dois momentos você tem total controle dela, tá? Agora, momento que você não tem controle, quando ela está aqui, ó, 45 graus, eu inflei, ela veio aqui. Se ela ficar nessa posição, provavelmente vai me arrastar. O vento forte, tá? Ela vai te arrastar. Então, o vento estando forte, você trata de inflar ela e colocar em cima da sua cabeça o mais rápido possível. Inflou, correu para debaixo dela, né? Você faz esse serviço aqui para botar ela na sua cabeça. Botou na sua cabeça, você tem controle, ela não vai te arrastar, tá? Então, para evitar de ser arrastado pela vela, ou deixa ela no chão, espera a baixa, puxou, ela vai vir forte, você já corre para baixo dela. Correu para baixo dela, contém o avanço, você vai ter controle sobre o seu equipamento, tá? Existem várias técnicas e isso eu vou guardar para fazer num vídeo lá no Morrinho de como matar a vela, de como você conter a vela, segurando os tirantes C, o próprio freio. Importante saber que se a vela for te arrastar, corra para um dos lados dela se você quiser matar ela. Vai para uma das pontas, corre na direção de uma das pontas, que daí ela vai perder a forma e você não vai ser arrastado, tá? Se acontecer de você ser arrastado, aí tem algumas técnicas e eu vou trazer no próximo vídeo. Nesse aqui eu não vou falar sobre técnicas ainda, mas no próximo vídeo com relação a treino de solo, eu pretendo fazer no próprio morrinho, né, algumas situações, e aí eu mostro na prática como é que funciona. O importante é assim, tem alguns exercícios que você pode fazer, e é isso que eu quero que você entenda, que você praticando esses exercícios, você vai ter uma performance melhor em voo. Outra coisa também que você pode treinar no solo é o ponto de stall. Se você estiver num lugar inclinado, você consegue dar uma decoladinha, sair do chão um pouquinho e treinar ali aonde a sua vela estola. Você vai puxar todo o freio, né? Isso também serve para treinar o pouso, né? Você vai ter que puxar todo o freio na hora de pousar. Deixou ela vir energizada, tal, pousou. Mas dá para você decolar e puxar o freio, tentar igualar com a velocidade do ar. Não vai estolar, óbvio, a vela alta, vai ter que estar baixo ali, 1 metro do chão, 1,5 metro do chão. Pum, e aí você pode sentar a mão para realmente ver o ponto onde a sua vela estola. Aprender onde é esse ponto de stall é fundamental também para você saber lidar, né, com os problemas no voo. Futuramente, quando você fizer um sieve de stall, alguma coisa assim, isso daí vai ser também fundamental, mas o ponto de stall da vela, saber onde ele ajuda bem. E todo esse treino que você está fazendo vai ser feito nas mais variadas condições, né? Então, num dia de pouco vento, não fique sentado olhando para o horizonte, não. Treine decolagem com pouco vento, tente treinar controle com pouco vento, saia correndo e controlando a vela, correndo, tá? Principalmente decolar com pouco vento. Treina, tá bom? Tirar a vela do chão forte, lá, pá, 3, 4 passos para trás, virou, correu. Muitas vezes a condição vai estar pedindo isso, a termal vai estar estourando na boca da rampa e o vento vai dar uma zerada na rampa e vai pedir que você decole sem vento. Então é importante você aprender a decolar sem vento também, tá? Outro exercício bacana é o seguinte, você manter a vela em cima da sua cabeça, isso você já sabe, né? Manteve ali, tá ali o tempo inteiro, ela avançou, segurou, ela foi para trás, levanta a mão, avançou um lado, segura um lado, avançou o outro, segura o outro, tudo legal. Acontece que de vez em quando a sua vela vai começar a cair para o lado, né? Ah, Ricardo, o que eu faço na vela cair para o lado? Aliás, é um exercício legal de se fazer, deixar ela cair para o lado e tocar o chão. Ela vem aqui e tocou aquela ponta no chão. Tocou aquela ponta no chão, o que eu vou fazer? Eu vou segurar o freio da parte de cima para ela não tombar para frente. Então, segura o freio da parte de cima. E aqui é fundamental, se você não fizer, ela não vai voltar na sua cabeça, que é torcer o corpo ao contrário. Né? Você vai pegar aqui e torcer o corpo ao contrário, esse mosquetão aqui, né? O tirante desse mosquetão, ele vai dar uma traçãozinha aqui.
E isso daqui vai fazer toda a diferença para ela voltar aqui para cima da sua cabeça. Então, você vai fazer isso direto. Sempre que você puder, tá com a vela em cima, deixou cair para um lado, ela vai cair para um lado, você vai torcer o corpo, segurar para ela não tombar. Segurou para não tombar, torceu o corpo, ela vai voltar para cima. Você vai perceber que tem uma inércia, né? Você dá um comando, ela vai vir. Se você segurar muito esse comando aqui, ela vai passar, vai para o outro lado. Então o exercício é esse, fazer voltar e parar em cima da cabeça. Se você quiser trocar de lado, deixa cair para o outro. Caiu para o outro, com um comando para o outro lado, não deixa ela avançar, né? A parte de cima avançar. Segurou, joga de novo para cima. E fica fazendo esse zigue-zague. Algumas vezes você vai ter que dar uns passos para frente. Se o vento não estiver muito forte, muito provavelmente você vai ter que tocar o chão e ir andando devagar para frente, para manter ela inflada. Normal, né? Se o vento estiver mais fortinho, dá para você fazer isso estando parado no mesmo lugar. Então, eu passei aqui alguns exercícios que dá para se fazer, mas como eu já falei, o importante é que você internalize isso, que você sinta esse movimento do equipamento. Porque lá em cima é isso que você vai ter que fazer. Ela avançou, você vai ter que conter. Ela foi para trás, você vai ter que levantar a mão e deixar voar. E corpo para fazer as curvas, certo? Então eu espero que alguma das dicas que eu dei aqui seja útil para você. Eu sei que para o pessoal mais avançado isso é meio que o básico, mas eu vejo muita gente avançada decolando muito mal, né? Então acho que é importante até o pessoal que é mais avançado, de repente treinar um pouquinho mais no morrinho também, né, para decolar um pouco melhor, porque tem rampa que pede que você decole de uma vez, né, umas rampas mais inclinadas você tem que decolar de uma vez, ou rampa que é paredão, né, falésia, ou mesmo paredão, que é perigoso. Então o ideal é você inflar de uma vez e já sair bacana, com a vela controlada. Eu vejo muita gente apanhando do equipamento para fazer essa decolagem, inclusive em campeonatos internacionais. O pessoal decola muito mal. Tudo bem, as velas que eles voam lá são os canhões, sobe muito rápido e tudo mais. Mas você vê que o pessoal ainda apanha nisso. E voltando para o morrinho, tenho certeza que todo mundo vai ficar mais apurado nessa coisa da inflagem. Tá certo? Espero que essa dica tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o joinha aí, compartilha esse vídeo, tá? E ativa o sininho para receber notificação. Me segue no Instagram também tem a página Falando de Parapente no Facebook, tá certo? Eu volto depois então falando de parapente. Valeu!